E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para dar início ao nosso curso de nivelamento de física com a nossa primeira aula, aula 1. Eu sou o professor Valmir, professor de física do IFTO Campus Araguaína. A nossa primeira aula, pessoal, do curso de nivelamento, nós vamos abordar os estados físicos da matéria. Bom, quais são os estados físicos da matéria? Estado sólido, líquido e gasoso. Esses são os 3 estados que nós vamos abordar aqui. Existem mais 3 estados, porém a gente não aborda aqui porque todos esses outros 3, ele apresenta um comportamento do estado gasoso. Seria o plasma, o gás fermiônico e o condensado de Bose-Einstein. Mas isso é uma história para um outro momento, é uma conversa para uma outra hora. Então, todo mundo aqui eu acho que consegue identificar uma substância quando ela está no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Aí eu coloquei aí, para vocês darem uma olhada, a água nossa de todo dia, né? Tem aí um cubo de gelo, um copo com água líquida e um copo com uma água evaporando aí, né? Aí você vê aí a água no estado gasoso. Molecularmente falando, como que esses estados se comportam? Se você observar, o estado sólido, as moléculas estão mais compactas, elas estão mais organizadas. Isso faz com que uma substância sólida tenha tamanho próprio, que a gente chama de volume, e forma própria, tem o seu próprio formato. Todo sólido tem seu próprio formato. O líquido tem o seu tamanho próprio, volume próprio, porém, uma substância no estado líquido, ela não tem a sua forma própria, ela assume a forma do recipiente onde ela se encontra. Exemplo, tu tem 1 litro d'água numa jarra, esse litro d'água assume o formato daquela jarra. Esse mesmo litro d'água numa bacia assume o formato da bacia, porém continua sendo 1 litro, ok? Então tem forma do recipiente e volume próprio. O gasoso, as moléculas estão todas desorganizadas. Isso faz com que uma substância no estado gasoso, ela não apresente forma própria e nem volume próprio, ela não tem o seu próprio tamanho. Exemplo, você tem um recipiente fechado com 2 litros de oxigênio. Aí você transfere esses 2 litros de oxigênio para um recipiente que tem capacidade de 5 litros. Esses 2 litros de oxigênio, nesse outro recipiente, vai assumir 5 litros de oxigênio. Ou seja, uma substância no estado gasoso, ela não tem a forma própria e nem o volume próprio, pelo fato de suas moléculas estarem todas desorganizadas e espaçadas. Continuando, falando ainda de estados físicos, o que nos interessa e muito na física é a transformação de um estado físico para o outro. Então, toda substância que está no estado físico, ela pode passar de um estado para o outro, desde que ela receba energia ou perca energia. Essa energia ela tem que se manifestar em forma de calor. Beleza? Então vamos lá. As transformações dos estados físicos da nossa querida matéria. Sólido para o líquido, nós vamos chamar de fusão. Líquido para o gasoso, nós vamos chamar de vaporização. E a vaporização é o processo mais complexo que tem, tanto é que nós vamos falar um pouquinho dela à parte. O caminho inverso, gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, também você pode chamar de liquefação. E do líquido para o sólido é a solidificação. Bom, existe uma passagem do sólido para o gasoso direta, que a gente chama de sublimação, e do gasoso para o sólido direto, que a gente chama também de sublimação ou de cristalização. Tipos de vaporização, que é o que eu acabei de falar, que é a passagem mais complexa de mudança de estado. E a vaporização, pessoal, ela se manifesta de 3 formas. Nós temos a evaporação,
a ebulição e a calefação. O que seria a evaporação? É a passagem do líquido para o gasoso de forma natural, de forma espontânea. Exemplo, uma poça d'água, ela evapora com o passar do tempo. O sol incide, nós temos as condições ambientais adequadas, essa água ela passa do estado líquido para o estado gasoso, aí depois vira nuvem no céu e precipita em forma de água. Mas esse tipo de vaporização a gente chama de evaporação. Então não confundam vaporização com evaporação. A evaporação é um tipo de vaporização, certo? Que é a passagem do líquido para o gasoso de forma espontânea, de forma natural. Tu coloca uma roupa no varal, molhada, ela não seca? Por quê? Porque aquela água dela evaporou. A ebulição. A ebulição é a passagem do líquido para o gasoso de forma turbulenta, de forma forçada. Você tem que fornecer energia para o líquido para ele entrar em estado de ebulição. Essa energia vem de uma fonte de calor. Exemplo, tu pega a água, vai ferver a água para passar um café de manhã, correto? Essa água, quando ela atinge os 100 graus Celsius, ela entra em estado de ebulição. Ela fica borbulhando. Ali é um processo de vaporização forçada. Passagem do líquido para o gasoso de forma forçada. E nós temos também a calefação, que é a passagem do líquido para o gasoso de forma instantânea, de forma muito rápida. Exemplo, tu tem uma chapa quente, uma chapa bem quente, aí você joga um pouquinho d'água nela. Aí faz aquele barulhinho. Esse som que emana da vaporização, nós chamamos de calefação. Um exemplo clássico de calefação, eu não sei se vocês já viram, mas esses ferros de passar roupa, que tem um botãozinho que você aperta lá para sair um vapor d'água para facilitar a passagem de roupa, ali é um exemplo de calefação. E pessoal, a nossa aula de estados físicos da matéria foi essa. Tenham todos excelentes estudos e boas transformações de estados físicos. Valeu!